boa tarde para os meus irmãos e amigos. E estamos tratando de uma lição que nós temos que ser bem responsáveis em comentar esta lição. Os ataques contra a Igreja de Cristo, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo. E tem um tema aqui na lição 10, 4 de setembro de 2022. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Né? Esta lição aqui ela trata um pouco sobre os dízimos, as ofertas. Né? A introdução diz assim, o nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. Por isso, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. Nesse sentido, a presente lição apresenta o problema do evangelho, da barganha, depois expõe a doutrina bíblica do dízimo, em seguida, amplia a reflexão a respeito da mordomia cristã, de modo geral. Assim veremos que Deus é o fiel provedor, e o homem, o dispenseiro das coisas de Deus. Né? Aqui nós vemos nesta lição, ela fala sobre a mordomia cristã, a administração dos bens que Deus nos deu. Né? Até mesmo na lição ela fala, né? E a palavra de Deus diz que a terra é do Senhor e a sua plenitude. Tudo que nós temos vem de Deus. Né? Mas só que é um tema que nós temos que ser bem responsáveis em comentar este tema, que fala de dízimo. Né? A prática da barganha hoje, a lição está falando sobre este assunto, né? Da barganha, e nós vemos muitos líderes que eles ensinam de maneira errada as suas ovelhas, seus fiéis. Né? Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derrame sobre vós uma bênção que advém a maior abastança. Aqui Deus está falando para a nação de Israel. Né? O povo queria barganhar e Deus está falando para a nação de Israel. Se eles fossem fiéis, Deus iria abrir a janela dos céus e ia derramar uma bênção que haveria maior abastança. Ali falava do templo. Né? E para que eram os dízimos? Não é apenas 10%. Quando você lê no capítulo 3:10 de Malaquias, fala dízimos, está no plural. Existia, quando você lê Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, existia dízimos de ano em ano, existia dízimo de 3 em 3 anos, né? Existiam os dízimos dos dízimos, não era apenas 10%. Hoje em dia, muitos líderes eles se atêm apenas ao 10%, né? E nós temos que ser responsáveis em explanar a lição corretamente, porque fala de dízimos. E sobre a prática da barganha, é quem está ensinando, quem estimula, é quem está ensinando. Né? Tem alguém que ensina, alguns líderes ensinam, tem algumas igrejas que ensinam essa prática, que você dá para Deus e Deus vai te devolver em dobro aquilo que você está dando, né? Que você está entregando. Então nós temos que ser bastante responsáveis quando nós comentamos a prática do dízimo. A prática do dízimo no Antigo Testamento e esta prática, ou seja, o princípio do dízimo no Novo Testamento. Né? Porque quando você lê, muitos pastores usam, muitos líderes usam Mateus 23. Mas em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus está falando para fariseu. Ai de vós, escribas e fariseus, que dás o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o juízo, a misericórdia e a fé. Fazei estas se omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando para fariseu no contexto israelita, né? Para eles exercer juízo, misericórdia e a fé, mas também não omitir, entregar o dízimo. Né? E Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Né? Mas o que é que nós vemos no Novo Testamento? Nós vemos no Novo Testamento uma prática de ofertar. Eu sempre digo que os crentes da igreja primitiva,
eles davam muito mais do que 10%. Por quê? Porque quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 5, a palavra de Deus diz que eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos discípulos e repartiam de acordo com o que cada um tinha necessidade, né? Nós não vemos apenas 10%, nós vemos a prática agora, eles vendiam até, se desfaziam até de suas propriedades. Mas só que o porém, que havia o quê? Capítulo 2, 42 de Atos dos Apóstolos. Havia comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações, né? E via onde era empregado, né? Muitos líderes hoje, a lição está tratando deste assunto, né? Que muitos hoje, eles querem obrigar, eles querem fazer tipo assim, se você não der, você é um ladrão, você está, porque Malaquias 3:10 está falando, né? Roubará o homem a Deus, 3:8-10, né? Roubará o homem a Deus, mas Deus está falando para a nação de Israel. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o dinheiro que era para a manutenção do templo naquela época, né? E nós sabemos que a salvação é pela graça, né? Pela graça. Agora, o crente salvo, ele é generoso. O crente salvo, ele oferta. Capítulo 8, versículo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, que já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua graça enriquecesse. E ele vem, hoje nós vemos a prática do ofertar, né? Do ofertar com alegria, não por coação, né? Muitos coagem hoje, se você não der, você não faz parte disso. É lamentável hoje, muitos não querem entrar neste assunto, mas tem muitas igrejas hoje que para você ser um obreiro da casa, do meio deles, você tem que, ou seja, valores estipulados, né? E sabemos que não é assim, né? Sabemos que não é assim. E no Novo Testamento nós vemos a prática do ofertar com alegria, né? Ofertar com alegria. Outra, muitas das vezes tem pessoas que dizem assim que a pessoa tem o coração fechado para dizimar e ofertar, dar dízimos e oferta. Mas eu creio que o ato a Bíblia mesmo diz no capítulo 12, 8 de Romanos, que aquele que tem um dom de repartir o que tem, ou seja, reparta com generosidade. Essa prática de repartir, de dar aquilo que tem, é um dom. Tem pessoas que têm um dom, tem pessoas que têm um dom de ensinar e tem pessoas que não têm um dom de ensinar. Mas a grande verdade mesmo é que tem alguns que têm um coração fechado, né? E muitas vezes tem muitos que dizem assim, mas não importa o que o líder vai fazer com o determinado dinheiro, eu estou dando meu dízimo, não importa. E eu quero dizer para vocês que importa, entendeu? Importa. O apóstolo Paulo, no capítulo, aqui na Bíblia Viva, é muito bom essa Bíblia aqui, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 8, 18 a 22 da segunda carta de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim, olha só o que ele diz. Olha só o que ele está dizendo aqui, a partir do versículo 18. Com ele estamos enviando outro irmão, bem conhecido, que é muito elogiado em todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. De fato, este homem foi eleito pelas igrejas, olha só, um homem eleito pelas igrejas, para viajar em nossa companhia, a fim de levar a oferta a Jerusalém. Isso honrará o Senhor e mostrará nossa disposição em ajudar-nos mutuamente. Viajando junto, nós nos guardaremos de qualquer suspeita, pois queremos evitar que alguém encontre falta no modo pelo qual estamos lidando com essa oferta generosa. Deus sabe que somos honestos, olha só, honestos, mas eu desejo que todas as pessoas também tenham a mesma impressão. E estou enviando ainda outro irmão, que nós sabemos por experiência, que é um servo de Cristo fervoroso. Ou seja, o apóstolo Paulo está enviando dois obreiros, dois homens valorosos, para que junto com aquela oferta, porque ele está dizendo que eles são honestos. Lamentavelmente, eu mesmo já vi
muitas igrejas fechando. Por quê? Porque a igreja faz a coleta de um determinado dinheiro. Vi uma igreja aqui perto aqui de casa mesmo, fechando, devido a isso aí. Por quê? Fizeram uma coleta para empregar esse dinheiro. Ia haver uma festa, ia comprar certas coisas. E o dinheiro foi empregado em outra coisa, entendeu? Então nós temos que saber, hoje em dia, até mesmo, em que o nosso dinheiro está sendo empregado, né? Então que você... A sutileza contra a mordomia cristã, né? Muitas das vezes nós sabemos falar apenas da pessoa que está doando, né? Que ele é desonesto, que ele não é fiel. Mas será que está tendo transparência, né? Hoje em dia no mundo tem, no mundo dos políticos, dos grandes, há o portal da transparência. Na prefeitura aqui de Parauapebas tem um portal da transparência, quanto a pessoa ganha, quanto está sendo, né? Os governos têm, os governos do mundo têm o portal da transparência. E será que na igreja, será que na nossa igreja não poderá ter também nas nossas igrejas? Eu vejo igrejas no Maranhão que tem pastores, eles têm compromisso mesmo com a palavra, eles têm todas, curso de ensino, há um portal, há uma transparência naquilo que está sendo empregado. Eu me criei dentro da igreja evangélica vendo a transparência, e isso é maravilhoso quando a gente vê um obreiro de Deus, um líder, né, tendo transparência naquilo que é empregado. Então a gente vê que muitas das vezes é falado que, ou seja, que está falando a sutileza contra a prática da mordomia cristã, contra a prática do dizimar, contra a prática do ofertar. Eles estão falando que há um ataque, né? As pessoas hoje em dia não estão querendo mais dar. Mas por que as pessoas não estão querendo mais dar? Tem que ser feita esta pergunta também. Por que o fulano não quer mais entregar o dízimo e as ofertas? Será também que não é porque ele não está vendo uma transparência devido a não haver uma transparência naquilo que está sendo empregado? Então, eis a questão. Mas eu creio, eu não sou contra, eu particularmente não sou contra o ato de ofertar, o ato do princípio do dízimo que está no novo, né? O princípio, né? Da semeadura, aquele que planta pouco, ele vai colher pouco, aquele que semeia muito, ele vai colher muito. Está falando um ato do princípio do dízimo, não como assim, a rigor como era no Antigo Testamento. Não. Hoje nós somos salvos pela graça de Jesus, a terra é do Senhor e nós temos que ser generosos com as pessoas. Então que nós possamos analisar esta lição e sermos responsáveis em comentar ela. Porque tem muitos irmãos, muitas das vezes que ele não tem a mente aberta, vamos dizer assim, que é analfabeto de Bíblia, e ele pensa que nós estamos atacando alguém. Não, irmãos, é a própria lição que está falando. Nós não estamos atacando ninguém, não estamos tocando em ninguém. Eu particularmente creio que exista, que é bíblico, esse princípio do dízimo no novo, de ofertar, de ajudar as igrejas, de sustentar um pastor na obra. Capítulo 5, 17 de primeira carta a Timóteo, ele está falando que aqueles que trabalham na obra, no ministério da palavra, eles sejam honrados com duplicados remunerações, eles têm que ser remunerados, né? Mas vemos também pessoas que trabalharam. O apóstolo Paulo foi um homem que ele fala no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que as minhas mãos me serviram no trabalho do evangelho, né? Ele era um homem que trabalhava, o apóstolo Paulo fazia tendas. Mas nós vemos, por outro lado, tem pessoas que ele não quer pegar no pesado também, mas também nós respeitamos também. Se ele vai trabalhar integralmente na obra do Senhor, ele precisa ser assalariado. Se é uma pessoa responsável, compromissada com a obra de Deus, ele precisa ser assalariado, né? Mas que nós venhamos ser responsáveis, analisar bem contra a sutileza, contra a prática da mordomia cristã, que nós possamos abrir nossas mãos. Quando nós vermos que está sendo bem aplicado, bem pregado, porque o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 18 a 22, ele está enviando duas pessoas para que ele está dizendo que ele está zelando por aquilo que é honesto. Ele está prestando conta daquilo que ele está, das ofertas que ele está pegando. E ele está prestando conta, está sendo zeloso para que o evangelho não fosse difamado. Então, a sutileza, os ataques contra a Igreja de Cristo. E um dos temas fala sobre a mordomia cristã, que é o dizimar, o dízimo e as ofertas.